Meus amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com vocês neste momento tão difícil da sua vida. Hoje nós vamos fazer uma oração especial, uma oração para quem está no fundo do poço, para quem sente que não aguenta mais, para quem já pensou em desistir de tudo. Se você chegou até aqui com o coração despedaçado, com a alma ferida, sentindo que não há mais saída, eu quero te dizer que Deus viu você. Ele viu cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele ouviu cada grito abafado no travesseiro. Ele conhece cada dor que você carrega sozinho. Esta não será apenas mais uma oração, mas o momento em que você vai sentir o abraço do Pai, vai experimentar o amor que nunca falha, vai entender que mesmo no vale mais profundo, Deus nunca abandonou você. Se você crê no poder transformador de Jesus, digite amém nos comentários e fique comigo até o final, pois hoje Deus tem uma palavra de restauração para a sua vida. Eu sei que você está cansado, meus irmãos. Sei que há dias em que você acorda sem forças para enfrentar mais um dia, que a vontade de desistir bate forte no seu peito. Sei que você já tentou de tudo e nada deu certo, que as portas se fecharam uma após a outra, que as pessoas te decepcionaram, que os sonhos se quebraram. Mas eu vim te dizer hoje que você não está sozinho nessa batalha. O Deus que criou o céu e a terra, o Deus que tem todo o poder em suas mãos, esse mesmo Deus está do seu lado agora mesmo. Ele não te abandonou quando você perdeu tudo. Ele não te largou quando todos se afastaram. Ele não te esqueceu quando você se sentiu invisível ao mundo. A palavra de Deus nos mostra que Ele é Pai. Não apenas um pai qualquer, mas um pai que ama, que cuida, que protege, que nunca desiste dos seus filhos. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16, está escrito: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Você entende o que isso significa? Seu nome está gravado nas mãos de Deus. Você não é um número. Você não é mais um. Você é filho amado, escolhido, precioso aos olhos dele. Talvez você esteja se sentindo como Jó, aquele homem que perdeu tudo num só dia. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, ficou apenas com uma esposa que lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Imagine a dor desse homem, meus irmãos. Ele estava no fundo do poço, raspando as feridas com cacos de telha, sentado sobre as cinzas. Mas sabe o que Jó fez? Ele não amaldiçoou a Deus, ele não desistiu. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. O Senhor mudou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Isso nos ensina algo poderoso. O fundo do poço não é o seu fim. É apenas o ponto de partida para o seu recomeço. Tem gente que está neste momento pensando que não vale mais a pena viver, que seria melhor não estar aqui, que a dor é grande demais para suportar. Mas eu preciso te dizer com todo o amor do meu coração: sua vida tem valor, seu propósito ainda não se cumpriu, sua história ainda não terminou. O inimigo quer que você acredite que acabou, que não há mais jeito, que você não serve para nada, mas essas são mentiras do inferno. A verdade é que Deus tem planos grandiosos para você, planos de paz e não de mal, planos de te dar esperança e futuro. O que você está passando agora é apenas uma fase, não é a sua vida inteira. Você lembra de quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Aquele discípulo que disse que jamais o negaria, que estava pronto até para morrer por ele, na hora da provação teve medo e negou. E depois chorou amargamente, sentindo-se o pior dos homens, indigno de estar ao lado do Mestre. Pedro estava no fundo do poço emocional, destruído pela culpa, pelo fracasso, pela vergonha. Mas Jesus não o abandonou. Depois da ressurreição,
Jesus foi atrás de Pedro, preparou um café da manhã para ele na praia e perguntou 3 vezes se ele o amava. Para cada negação, uma oportunidade de restauração. E Pedro se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Isso nos mostra que Deus não desiste de você mesmo quando você falha, mesmo quando você cai, mesmo quando você nega. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora, que está enfrentando uma depressão profunda, uma angústia que parece não ter fim, um vazio que nada consegue preencher. Você já tentou remédios, já tentou terapia, já tentou de tudo e nada parece funcionar. A escuridão é tão grande que você nem consegue mais enxergar a luz. Mas eu vim te dizer que existe uma luz que as trevas jamais poderão apagar. O nome dessa luz é Jesus. Ele disse em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, essa luz está brilhando sobre você agora. Quantas vezes você já orou e sentiu que Deus não te ouviu? Quantas vezes você clamou e parecia que o céu estava fechado, que suas palavras não passavam do teto? Eu entendo essa sensação, meus irmãos. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Perdeu um filho, perdeu um cônjuge, perdeu alguém muito amado e a dor é tão grande que parece que o peito vai explodir. A saudade aperta, as lembranças machucam e você não sabe como vai continuar vivendo sem aquela pessoa. Eu não posso dizer que sei exatamente como você se sente, porque cada dor é única, cada perda é particular. Mas eu posso te dizer que Deus conhece sua dor. Ele também perdeu um filho. Jesus morreu na cruz e Deus Pai sentiu a dor da separação. Então, quando você clama na sua dor, Ele entende, Ele se compadece, Ele chora junto com você. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Ela não conseguia se levantar, vivia dobrada, olhando sempre para baixo, carregando um peso que a oprimia. Quando Jesus a viu, Ele não esperou ela pedir, Ele tomou a iniciativa. Chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ela imediatamente se endireitou e glorificava a Deus. Talvez você esteja encurvado pelo peso da vida, dobrado pelas circunstâncias, olhando sempre para baixo, sem conseguir erguer a cabeça. Mas hoje, Jesus está te chamando, está estendendo a mão para você, está dizendo que você pode se levantar, que você pode ser livre. Eu preciso te falar sobre algo muito importante, meus amados. O fundo do poço é um lugar de transformação. Foi no poço que José teve os sonhos que mudaram sua vida. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi na fornalha que os 3 jovens hebreus viram o 4º homem que parecia filho dos deuses. Foi na cova dos leões que Daniel experimentou a proteção sobrenatural de Deus. Foi na barriga do grande peixe que Jonas aprendeu a obedecer. Você entende? Deus usa os lugares mais improváveis, as situações mais desesperadoras para revelar sua glória e transformar nossa história. Tem gente que está no fundo do poço por causa de traição. Alguém em quem você confiava te apunhalou pelas costas, te enganou, te usou e te jogou fora. A dor da traição é uma das piores que existem porque vem de onde a gente menos espera, de quem a gente mais amava. Mas saiba de uma coisa, Judas traiu Jesus. E mesmo assim a história não acabou ali. A traição fez parte do plano de salvação. O que o inimigo planejou para o mal, Deus transformou em bem. Então essa traição que você sofreu, essa decepção que quase te matou, Deus vai usar para te fortalecer, para te ensinar a confiar só nele, para te preparar para coisas maiores. Muitos estão no fundo do poço por causa de erros do passado. Você fez escolhas erradas, tomou caminhos tortuosos e agora está colhendo as consequências. A culpa te consome, o remorso te atormenta
Você olha para trás e pensa em tudo que poderia ter sido diferente. Mas eu vim te lembrar que o Deus que nós servimos é especialista em recomeços. Ele não te condena pelos erros do passado. Ele oferece perdão e uma nova chance. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Eu sei que tem pessoas que estão no fundo do poço financeiro. Perdeu o emprego, as dívidas se acumularam, não tem como pagar as contas, não sabe de onde virá o pão de amanhã. A humilhação de não ter, a vergonha de precisar pedir, o desespero de ver os filhos passando necessidade. Mas deixa eu te contar sobre o profeta Elias. Deus o mandou para um ribeiro, onde ele bebia água e os corvos traziam comida. Depois o ribeiro secou e Deus o enviou para uma viúva que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas Deus multiplicou e não faltou. O que eu quero te dizer é que mesmo quando os recursos secam, mesmo quando não há de onde tirar, Deus é criativo nas suas provisões. Ele pode usar até corvos para te alimentar. Talvez você esteja no fundo do poço da solidão. As pessoas se afastaram, os amigos desapareceram, a família te rejeitou, você se sente completamente só no mundo. Você olha para os lados e não vê ninguém, chora e não tem um ombro amigo, grita e ninguém escuta. Mas preciso te dizer uma verdade. Davi escreveu no Salmo 27, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quando todo mundo vai embora, Deus fica. Quando todas as portas se fecham, a dele continua aberta. Quando todos te abandonam, ele continua ali, esperando você se voltar para ele. Sabe o que mais me emociona na palavra de Deus? É ver como ele trata aqueles que estão quebrados. Ele não pisoteia a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. Ele tem cuidado especial com os feridos, com os machucados, com os que estão no limite. O Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você não está longe de Deus, meu irmão, minha irmã. Na verdade, você está mais perto dele agora do que nunca, porque é no quebrantamento que ele se revela de forma mais intensa. Eu quero te falar sobre o filho pródigo, aquele jovem que pegou sua herança, foi para uma terra distante e gastou tudo em farras e prostituição. Quando acabou o dinheiro, veio a fome na terra, e ele se viu no fundo do poço, cuidando de porcos e com vontade de comer a comida deles. Foi ali, na pior situação da vida dele, que ele caiu em si e decidiu voltar para casa. Mas sabe o que é mais lindo? O pai não esperou ele chegar. O pai viu de longe e correu ao seu encontro. Não o repreendeu, não o humilhou, mas o abraçou, o beijou, mandou trazer a melhor roupa, o anel e as sandálias. Preparou uma festa. Assim é o nosso Deus. Ele não está esperando para te julgar. Ele está esperando para te abraçar, para te restaurar, para celebrar o seu retorno. Tem dias que você acorda e a primeira coisa que vem na mente é desistir. A dor é tão grande, o cansaço é tão profundo, as forças são tão poucas. Mas eu quero te lembrar de Elias, aquele grande profeta que enfrentou os profetas de Baal, que fez descer fogo do céu. Depois de uma grande vitória, se viu fugindo e pedindo a Deus que tirasse sua vida. Ele se sentou debaixo de um zimbro e disse: basta, toma agora a minha vida. Mas Deus não atendeu esse pedido. Ao invés disso, enviou um anjo que tocou nele e disse: levanta-te e come. Deus cuidou dele com ternura, deixou ele descansar, o alimentou, o fortaleceu. Porque Deus sabia que a jornada ainda não tinha acabado, que Elias ainda tinha muito a fazer. Então, se você está nesse momento pedindo para morrer, sentindo que não aguenta mais, saiba que Deus está dizendo: levanta-te.
Ele vai te dar o alimento espiritual que você precisa, o descanso que sua alma necessita, a força para continuar. Porque sua jornada ainda não acabou, seu propósito ainda não se cumpriu. Deus ainda tem grandes coisas reservadas para você. O fundo do poço não é o fim da estrada, é apenas uma curva no caminho. Eu sei que muitos carregam feridas da infância, mágoas de rejeição, traumas que nunca foram curados. Talvez seu próprio pai te abandonou, sua mãe não te quis, você cresceu sentindo que não era amado. Essas feridas são profundas e dolorosas, eu sei. Mas hoje eu quero te dizer que você tem um Pai Celestial que nunca te abandonou. Desde antes de você nascer, Ele já te conhecia, já te amava, já tinha planos lindos para você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o coração do Pai por você. Quantas noites você já passou em claro, atormentado por pensamentos ruins, por lembranças dolorosas, por um medo que você nem sabe explicar? Quantas vezes você se sentiu oprimido, como se algo invisível estivesse sufocando você? Mas hoje eu declaro em nome de Jesus que toda opressão vai embora, que toda corrente espiritual se quebra, que toda sombra de morte se dissipa. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E o Espírito dele está neste momento te envolvendo, te libertando, te renovando. A palavra nos conta sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela gastou tudo com médicos e ninguém pôde curá-la. Estava no fundo do poço, sem esperança, sem forças, sem futuro. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo se acendeu dentro dela, uma centelha de fé. E ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Ela se arrastou por entre a multidão, tocou na orla da veste de Jesus e imediatamente o fluxo de sangue parou. Jesus sentiu que poder havia saído dele e perguntou: quem me tocou? A mulher, tremendo, se prostrou e contou toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Meus irmãos, não importa quantos anos você está nesse sofrimento. Não importa quantas tentativas já falharam. Se você tocar em Jesus pela fé hoje, tudo pode mudar. Tem gente que está no fundo do poço por causa de vícios que não consegue vencer. Álcool, drogas, pornografia, jogos, coisas que aprisionam e destroem. Você já tentou parar 1000 vezes e sempre volta. E a cada recaída a culpa aumenta, a vergonha cresce, a sensação de fracasso te consome. Mas eu vim te dizer que há libertação em Jesus. Em João capítulo 8, versículo 36, está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é pela sua força que você vai vencer, é pelo poder de Deus. Entregue esse vício nas mãos dele, clame por libertação e ele vai quebrar essas correntes. Eu quero te falar também sobre esperança. Quando você está no fundo do poço, a esperança é a primeira coisa que morre. Você para de sonhar, para de planejar, para de acreditar que as coisas podem melhorar. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus quer devolver a esperança para você hoje. Quer fazer você voltar a sonhar, voltar a acreditar, voltar a viver, porque uma vida sem esperança não é vida, é apenas sobrevivência. E Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver abundantemente. Talvez você esteja com raiva de Deus. Afinal, se Ele é tão poderoso, se Ele te ama tanto, por que permitiu que você chegasse até aqui? Por que não impediu a dor, a perda, o sofrimento? Eu não tenho todas as respostas, meus irmãos, mas eu sei que Deus não é o autor do mal, que Ele sofre quando você sofre, que Ele chora quando você chora.
E sei também que Ele pode transformar o mal em bem, que pode usar até o que o inimigo fez para te destruir, para te fortalecer. José foi vendido pelos irmãos, passou anos na prisão injustamente, mas no final disse aos irmãos: vós, bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. O que você está vivendo hoje será testemunho amanhã. Agora eu quero que você prepare seu coração, porque vamos orar juntos. E essa oração vai tocar o céu, vai mover o coração do Pai, vai trazer alívio para a sua alma. Não importa quão profundo seja o poço onde você está, a mão de Deus é longa o suficiente para te alcançar. Então abra seu coração, solte as lágrimas se precisar, e vamos juntos clamar ao Deus que nunca abandona seus filhos. Pai amado, Deus de amor e de misericórdia, eu venho até Ti neste momento com o coração despedaçado, com a alma ferida, com o espírito quebrantado. Eu estou no fundo do poço, Senhor, e eu não aguento mais carregar esse peso sozinho. Eu tentei ser forte, tentei fingir que estava bem, mas a verdade é que eu estou destruído por dentro. A dor é tão grande que eu nem sei como descrever. As lágrimas já secaram de tanto chorar, e eu sinto que não tenho mais forças para continuar. Mas hoje eu vim te buscar, porque eu sei que Tu és o único que pode me ajudar, o único que pode me levantar desse lugar, o único que não me abandonou mesmo quando eu me senti completamente sozinho. Pai, eu clamo a Ti como um filho clama ao pai, com confiança, com sinceridade, com o coração aberto. Porque eu sei que Tu não és um Deus distante, inacessível, indiferente. Tu és Pai amoroso que se importa com cada detalhe da minha vida, que conta os cabelos da minha cabeça, que recolhe cada lágrima que cai dos meus olhos. E hoje eu preciso do Teu abraço, Pai. Preciso sentir que Tu estás comigo, que Tu não me abandonaste, que eu ainda importo para Ti. Senhor, eu oro por todos que estão comigo neste momento, todos que estão no vale da sombra da morte, todos que pensaram em desistir, todos que já não veem mais sentido em viver. Pai, estende Tua mão poderosa agora e nos alcança onde estamos. Toca em cada coração ferido, em cada alma machucada, em cada mente atormentada. Envia Tua presença como bálsamo curador, como água fresca em terra seca, como luz na escuridão mais densa. Pai, eu sei que muitos aqui perderam pessoas amadas e a saudade está matando por dentro. Perderam filhos, perderam pais, perderam cônjuges e a dor da ausência é insuportável. Consola esses corações, Senhor. Enxuga as lágrimas, ameniza a dor, traz paz em meio à tempestade. Que eles saibam que seus amados estão bem contigo, que um dia haverá reencontro, que a separação é apenas temporária. Abraça esses corações que sangram pela ausência de quem tanto amavam. Senhor, eu oro por aqueles que foram traídos, abandonados, rejeitados, por aqueles que confiaram e foram decepcionados, que amaram e não foram correspondidos, que deram tudo de si e receberam ingratidão em troca. Cura essas feridas profundas, Pai. Sara o coração partido. Restaura a capacidade de confiar novamente, de amar novamente, de sonhar novamente. Mostra a essas pessoas que mesmo quando todos se afastam, Tu permaneces fiel, que mesmo quando todos traem, Teu amor nunca falha, nunca muda, nunca acaba. Eu clamo agora por aqueles que estão presos no passado, atormentados pela culpa, consumidos pelo remorso. Senhor, liberta essas pessoas das correntes do que já foi, que elas entendam que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo pecado, que Tua misericórdia é maior do que qualquer erro, que Tua graça alcança até o mais profundo abismo. Cancela a culpa, apaga o passado, escreve uma nova história sobre essas vidas, que elas possam olhar para frente sem o peso do que ficou para trás. Pai amado, eu oro pelos que estão enfrentando doenças,
por aqueles que receberam diagnósticos que roubaram a esperança, que estão lutando contra dores físicas, que esgotam as forças, que acordam cada dia com menos ânimo, com menos vontade. Estende tua mão curadora agora, Senhor. Toca nesses corpos, expulsa toda enfermidade, restaura a saúde, renova as células, fortalece os órgãos. Que onde os médicos disseram não tem jeito, tu digas, eu sou o caminho. Que onde a ciência não alcança, teu poder se manifeste de forma sobrenatural. Senhor, eu clamo pelos que perderam tudo materialmente, aqueles que perderam o emprego, a casa, os bens, e agora não sabem como sobreviver, como alimentar os filhos, como pagar as contas. Pai, tu és o Deus da provisão, o dono do ouro e da prata. Envia recursos para essas vidas, abre portas de trabalho, multiplica o pouco que resta. Que eles vejam tua mão providenciando de formas sobrenaturais, como fizeste com a viúva de Sarepta, como fizeste com o povo no deserto. Que a farinha não acabe e o azeite não falte. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão lutando contra pensamentos suicidas, contra a vontade de acabar com tudo, contra a sensação de que seria melhor não existir. Senhor, repreende agora todo o espírito de morte que cerca essas vidas. Quebra toda a corrente de depressão, de ansiedade, de desespero. Arranca toda a raiz de tristeza profunda, que tua luz invada a mente dessas pessoas, que teu amor inunde o coração delas. Mostra a elas que a vida vale a pena, que o propósito ainda existe, que o melhor ainda está por vir. Guarda essas vidas preciosíssimas, Pai. Não permitas que o inimigo leve nenhuma delas. Senhor, eu te peço por aqueles que se sentem invisíveis, esquecidos pelo mundo, como se não importassem para ninguém, como se pudessem desaparecer e ninguém notaria. Revela a essas pessoas que elas são importantes para ti, que cada uma delas tem valor inestimável aos teus olhos, que tu conheces cada uma pelo nome, que tu pensas nelas constantemente. Que elas sintam agora o teu abraço de pai, o teu amor incondicional, o teu cuidado constante. Que elas saibam que nunca estiveram sozinhas, que tu sempre estiveste ali mesmo quando elas não percebiam, mesmo quando não sentiam. Pai amado, eu oro pelos lares destruídos, pelas famílias em guerra, pelos casamentos à beira do fim, pelos relacionamentos quebrados. Entra com restauração, Senhor. Traz reconciliação onde há separação. Traz perdão onde há mágoa. Traz amor onde há indiferença. Traz paz onde há conflito. Reconstrói sobre os escombros. Levanta o que está caído. Cura o que está ferido. Que tu sejas o centro de cada lar, a base de cada relacionamento, o fundamento de cada família. Eu clamo agora, meu Deus, por libertação. Por todos que estão presos em vícios, em pecados que não conseguem largar, em cadeias que parecem impossíveis de quebrar, em correntes que os arrastam para a destruição. Senhor, tu és o Deus que liberta cativos, que abre portas de prisão, que quebra correntes de ferro, que destrói jugos pesados. Liberta agora em nome de Jesus, que todo vício perca seu poder, que todo pecado seja vencido, que toda corrente seja quebrada, que toda porta de prisão se abra. Dá força para vencer, dá coragem para resistir, dá vitória sobre todo o mal. Pai, eu te agradeço porque mesmo quando eu não sentia, tu estavas comigo. Obrigado por todas as vezes que me guardaste do mal, que me protegeste do perigo, que me livraste da morte quando eu nem sabia que estava em risco. Obrigado por cada manhã que me deste forças para levantar quando eu queria desistir, quando achava que não daria mais. Obrigado por nunca ter desistido de mim mesmo quando eu desisti de mim mesmo, mesmo quando eu não acreditava mais em nada. Obrigado por teu amor que não muda, que não acaba, que não falha, que não depende do meu merecimento. Senhor, eu declaro que de hoje em diante vamos subir desse poço. Não ficamos mais um dia nesse lugar de morte, de desespero, de escuridão, de dor.
Tu estás estendendo tua mão para nos levantar e nós vamos agarrar essa mão pela fé. Vamos subir, vamos vencer, vamos testemunhar que Tu és o Deus que restaura, que cura, que levanta, que transforma vales em montes e desertos em jardins, que faz brotar vida onde só havia morte, esperança onde só havia desespero. Eu decreto agora que todo espírito de morte se afasta dessas vidas em nome de Jesus. Que todo pensamento de derrota seja cancelado, que toda voz do inimigo seja calada, que toda mentira seja desmascarada, que só tua voz seja ouvida dizendo: Tu és meu filho amado. Eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. Eu tenho planos de paz para ti. Teu futuro será melhor que teu passado. Tua última casa será melhor que a primeira. Que essas palavras ecoem no coração de cada um que ora comigo, que penetrem na alma, que tragam vida e esperança. Pai amado, renova nossas forças como a força da águia, que possamos correr e não nos cansarmos, caminhar e não desfalecermos, voar acima das tempestades. Troca nossa tristeza por alegria, nossa dor por cura, nosso desespero por esperança, nossa fraqueza por força, nosso medo por coragem. Que possamos dormir em paz esta noite, sabendo que Tu estás no controle, que Tua mão nos guarda, que Teu amor nos cerca, que Teus anjos acampam ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu ouviste essa oração. Sei que Teu coração de Pai se comoveu com nosso clamor, que Tu viste nossas lágrimas, que Tu sentiste nossa dor. Sei que já estás agindo, já estás movendo situações, já estás preparando o novo, já estás abrindo caminhos. A noite pode durar um momento, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos que nossa manhã já começou, que o sol está nascendo, que dias melhores estão chegando, que o milagre está a caminho. Que Tua presença nos acompanhe hoje e sempre. Que nunca mais nos esqueçamos de que temos um Pai que nos ama, que cuida, que nunca abandona, que está sempre pronto para nos receber de braços abertos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o nome acima de todo nome, eu oro com fé.